Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 26 de março de 2024. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos, que é uma turma muito seriada de 6º/7º, porém essa aula agora que a gente começa é do 7º. E a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck, porque os alunos que não estão frequentes têm a oportunidade de aprender junto, assistindo a aula que eles não estão aqui. A aula é gravada, postada no canal do YouTube, né? Já falei isso? Os alunos do 7º que estão presentes hoje são eles: o Isaac, a Jamília, o Cauã, o Rafa, o Antônio, o Diego, o Igor, o Vinícius, a Cauane e a Nath. Os demais alunos têm seu motivo, faltaram e aí vão receber esse link, e os que estão presentes também recebem o link. O que está presente, o que ele pode rever? Ele pode rever a aula para fazer o quê? Ah, mas só para fazer não precisa, mas não é só para fazer, tem que acertar. Tarefa São Paulo, né? Lembrando que vale nota quando você acerta e você perde nota quando você erra tudo, tá bom? Faça com calma, preste atenção, leia com atenção. Então essa é a nossa 16ª aula do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Qual é o tema da nossa aula? Operações com números racionais, parte 2, é uma continuidade, que começou lá na página 124, é isso? Então vamos lá. Conteúdo: números racionais. Objetivos: calcular adições e subtrações. Igor, puxa a sua cadeira aqui do lado. Não dá para você ficar perto do Vinícius. Isso, aí eu acho que você consegue até enxergar melhor. Calcular adições e subtrações com números racionais nas representações fracionária e decimal, utilizando diferentes estratégias. Habilidades: EF06MA10 e EF06MA11. Para começar, preste bastante atenção, hein? Que eu vou perguntar para vocês, e aí tem duas perguntinhas no final. Imagine que um grupo de amigos comprou 2 garrafas idênticas de suco de laranja. A primeira garrafa foi dividida igualmente entre 5 amigos. Quantos amigos? 5 amigos. E entre eles estava Pedro. Quer dizer que era Pedro mais quantos? Pedro mais 4, para dar 5 alunos. 5 amigos. Mais tarde, o grupo dividiu a segunda garrafa igualmente entre os 4 amigos, porque um havia ido embora. Entenderam a história ou não? Entendeu, Igor? Você está olhando para a calça agora, você entendeu mesmo? Então tá, quem que foi embora então? Aí, viu? Viu como você não presta atenção? Vou ler de novo. Presta atenção, filho do céu. A matéria é sua, olha, tem que prestar atenção. A primeira garrafa, Igor, foi dividida entre os 5 amigos. 5 amigos, certo? O Pedro e mais 4. Quantos amigos? 5. Mais tarde, o grupo pegou uma garrafa que é idêntica, a segunda garrafa, e dividiu entre 4 amigos. Por que foi 4 amigos, Igor? Porque um havia ido embora. Como que ninguém foi embora? Porque um foi embora. Quem foi embora? Não importa. O importante é que um foi embora. Quantos que ficou? 4. Se Pedro participou das 2 divisões, então o que eu tenho certeza? Eu tenho certeza que Pedro não foi embora. Porque Pedro participou das 2 divisões. Como poderíamos representar numericamente a quantidade de suco que Pedro bebeu? Então, primeira pergunta. Sem saber o volume, eu não sei qual é o volume, quantos ml, quantos litros tinha a garrafa. Como que eu posso calcular a quantidade que Pedro bebeu? Como que faz para calcular a quantidade? X. Não é tão complicado, é em fração. Pensa comigo. O Pedro, a primeira garrafa foi dividida em quantas partes? 5. E o Pedro bebeu quantas? 2. Era 5 amigos.
Dividiu em 5 partes. Pedro pegou quantas partes? Uma. Então ele bebeu o quê? Como que eu leio essa fração? 1/5 da primeira garrafa. Mas ele bebeu mais na outra garrafa, não bebeu? Ai, meu Deus. Que dianho. Deixa eu apertar pausa na gravação. Às vezes acontece esses errinhos, né, professor? Então lá. Mas, aí, na segunda garrafa, qual foi a fração que Pedro tomou da segunda garrafa? 2/5. Por que 2/5? Por que 1/4? Porque a garrafa foi dividida em 4 partes e Pedro pegou 1. Presta atenção, você está só chutando. E agora? Opa, olha que legal. Não posso somar então, Vinícius? Ainda não, né? Porque eu não posso somar porque os denominadores são diferentes. Eu tenho que achar o mínimo múltiplo comum. Não precisa despausar a gravação? Ah, eu não coloquei para gravar? Coloquei, tá gravando. E daí? Como que eu acho o mínimo múltiplo comum? Tem duas maneiras. Eu fazer a tabuada do 5, fazer a tabuada do 4 e achar quem está entre os dois. Mas tem um jeito muito mais fácil aqui, ó. Eu ponho o número 5 aqui e o número 4 aqui. E faço um traço aqui. Vou dividir por números primos. Muito bem. Quem são os números primos? 2, 3, 4 é primo? Não, o único número primo que é par é o número 2, né? 5, 7, 9 é primo? Não. 11 e assim por diante. Então vamos lá. 5 ou 4, um dos dois dá para dividir por 2? Dá. Os dois não. Tem que falar assim, dá para dividir sem dar resto, que senão dá, né? Divide por 2 e sobra 1. Então dá para dividir por 2. O 5 dá? Não. Copia. O 4 dá? Dá. 4 dividido por 2 dá quantos? 2. Acabaram de entrar no recreio? Vai. 4 dividido por 2 dá? 2. Dá para dividir por 2 um deles de novo? Dá? O 5 dá para dividir por 2? Dá ou não? Não. Copia. 2 dá para dividir por 2? Dá 1. Um desses dois dá para dividir por 2 de novo? Não. Dá para dividir por 2 não mais. Dá para dividir por 3? Não. Dá para dividir por 5? Ó, acho que a maioria deles divide em... Presta aqui um pouquinho, por favor. Nossa, imprimiram um monte de novo. Como eu não entendo, não? Foi 4. Mas tem que era só 2, né? Era só 2 folhas. Pronto. Daí o que você faz? Eu vou começar a reaproveitar, vou imprimir nas costas. Aí tem quantos? Só deixa eu apertar pausa aqui na gravação. Vai ser isso. E daí? Não dá para dividir por 3, dá para dividir por 5? Dá. 5 dividido por 5. Quantos? 1. 1 dá para dividir por 5? Não, copia. E aí? Terminou. Como que eu faço o MMC? Isso. 2 vezes 2 vezes 5. Quantos que dá 2 vezes 2? 4 vezes 5. Quem é o mínimo múltiplo comum? 20. Então agora eu vou fazer aqui, ó. 20 mais 20. Para eu fazer esse 5 virar 20, eu multiplico ele por quantos? Por 4. Faço a mesma coisa em cima, né, Diego? Então 5 vezes 4, 20. 1 vezes 4, 4. Para esse 4 virar 20, eu multiplico ele por quantos? 5. Por 5. O que eu faço em cima? Multiplica por 5 também. 4 vezes 5, 20. 1 vezes 5, 5. Quantos que deu aqui agora? Agora dá para me somar. Frações com denominadores iguais. O que eu faço, Vinícius? Mantenho ele. Quantos que dá 4 mais 5? 4 mais 5.
Fala, Isaac, então. 9. Dá 9. Quanto que ele bebeu de suco? 9,20 avos. Só isso. Eu não sei quantos litros tinha. Então, 9,20 avos. Agora a letra B. Sabendo que cada garrafa tinha 1 litro de suco, ele tomou 9,20 avos das duas garrafas, né? Não, de uma garrafa, das duas. E agora? Sabendo que cada garrafa tinha 1 litro de suco, qual que é a conta que eu tenho que fazer? Dá para fazer mentalmente. Como assim, senhor? A primeira garrafa tinha quantos litros? 1 litro. Foi dividido em 5 partes. 1 litro dividido em 5 partes. Quantos... Não vai dar litro. Quantos ml cada copo? Você pode fazer aqui, ó. 1 dividido por 5 dá quantos? 2,5. Quase. Não. Se inverteu aí, ó. 1 dividido por 5. Na tabuada do 5, quem vezes 5 chega perto do 1 sem passar? 0. 0 vezes 5 dá 0. 1 que tira 0. Fica 1. Tem alguém para baixar? Eu tenho os decimais. Aí aqui eu tenho quanto zero eu quiser, né? Aí eu desço 1, 0. Se desceu, tem que resolver. Quem vezes 5 dá 10? 2. Então ele tomou 0,2 litros. 0,2 litros é a mesma coisa que 200 ml. Tá bom? Isso no primeiro. No segundo, ele pegou 1 litro e dividiu em 4 partes. Quantos que dá 1 litro dividido em 4 partes? 1 dividido por 4. Na tabuada do 4, quem vezes 4 chega perto do 1 sem passar? 0. 0 vezes 4, 0. 1 que tira 0? 1. Tem alguém para baixar? Tem as casas decimais, não tem? Aí eu abaixo um 0. Se abaixou, tem que resolver. Quem vezes 4 dá perto do 10 sem passar? 2. 2 vezes 4 dá 8. Sobrou 2. Como eu já tenho a vírgula, eu desço outro 0. Quem vezes 4 dá 20 ou chega perto do 20 sem passar? 5. E aí acabou. Então na segunda vez que ele tomou 0,25 litros. Ou seja, ele tomou 1/4 da garrafa, 250 ml. Então, sabendo que a garrafa tinha 1 litro, ele tomou quantos? Vamos somar agora? 0,2 litros com mais 0,25, ó. 0,2 mais 0,25. E agora, para eu somar aqui, o que eu tenho que fazer antes? Primeira coisa que eu tenho que fazer. Olhem lá, preste atenção na tela aqui. Eu posso somar desse jeito? Não. O que eu tenho que fazer? Igualar as casinhas. Agora sim. 0 mais 5? 5. 2 mais 2? 4. 0 mais 0? 0. Vírgula embaixo de vírgula. Ele tomou 0,45 litros. Certo? Ou seja, tomou 450 ml. Tomou quase a metade. Vamos supor que dividiram os 2 litros em 20 copos iguais. Ele tomou 9 copos. Certo? Tranquilo? Alguma dúvida aqui? Olha lá, correção. Sem saber o volume de cada garrafa, podemos expressar as quantidades de suco ingeridas pelos números fracionários. O que é esse 1/5? Vocês já tinham visto isso aqui ou não? É a mesma coisa que 1/5. Tá? Então preste atenção. Antônio, preste atenção. 1/5 é a mesma coisa que 1 sobre o 5. É uma fração representada na mesma linha. Tem gente que digita assim, 1/5, um na frente do outro. É uma fração também, 1/5, tá bom? E 1/4
De modo que, para determinar a quantidade total, é preciso somar as duas frações. Quando a gente somou, chegamos à conclusão que era 9/20 avos. Sabendo que cada volume de cada garrafa era de 1 litro, temos que a primeira divisão, Pedro bebeu 0,2 litros de suco, ou seja, 0,20 também, se eu for fazer com duas casinhas. Na segunda divisão, Pedro bebeu 0,25 litros de suco, sendo necessário somar os dois números decimais para determinar o total. Em ambos os casos, utilizamos operações com números racionais, um utilizando as frações e o outro o número com vírgula, famoso número com vírgula, né? Então lá, operações com números racionais na forma fracionária. As operações de adição e subtração de frações podem ser divididas em dois casos. Fração com o mesmo denominador, isso é muito mais fácil, né, Vinícius? Quando é o mesmo denominador. E frações com denominadores diferentes. Então, com denominadores iguais e denominadores diferentes. Lembrando, quem está em cima se chama numerador. Quem está embaixo se chama denominador. Frações com o mesmo numerador. Olha como fica fácil de entender aqui, ó. Na adição ou subtração de frações que têm o mesmo denominador, conservamos o denominador e adicionamos ou subtraímos os numeradores. Então olha aqui na conta. 1/4 mais 2/4 são iguais os denominadores? Não? 4 e 4 são iguais, mantive o 4. Aí eu somei 1 mais 2. Quantos que deu? 3. Agora, se eu for olhar desenhando, como que funciona isso? Você vai pegar o outro inteiro, vai dividir em 4 partes, porque eles são denominadores iguais. Vou pegar o primeiro. Quantos que tinha pintado no primeiro? Uma. No segundo, tinha pintado quantas? 2. Vou pintar mais 2 aqui. 1, 2. Agora, o total tinha se dividido em 4. Quantas partes estão pintadas? 3/4. Então, pintando e desenhando é mais fácil de entender, tá? Mas é mais difícil quando está fazendo uma prova ter que desenhar isso, né? Já pensou se eles vêm lá 35, 120, 102 avos mais 72 sobre 102 avos. Tem que desenhar 102 quadradinhos, pintar 35, pintar 32. Daí ia dar mais trabalho, né? Agora, frações com denominadores diferentes. Presta atenção. Quando duas frações têm denominadores distintos. Johnny, o que quer dizer a palavra distintos? Não conhece? Alguém conhece a palavra distintos? Não. O que é o distintos? Não lembro. O que quer dizer a palavra distintos? Não é igualdade. Oi? Não lembro. O que é distintos? Distinto é um cinto. Tipo assim, distinto. É tipo um cinto. É distintos. Daí o outro É distintos. Presta atenção. Quando falaram assim, ó, lá, o Cauã tá distintão. O que quer dizer isso? Tá diferentão. Entendeu? Distintos quer dizer diferentes. Guarde esse vocabulário na cabeça de vocês. Distintos é diferentes. Tá bom? Distintos são diferentes. Quando duas frações têm denominadores distintos, ou seja, diferentes, utilizamos a ideia de frações equivalentes para transformar o problema em uma adição e ou subtração de frações com o mesmo denominador. Calma aí. Se fala que é distintos,
Por que ele vai ter que ficar com os mesmos denominadores? Para eu poder fazer a conta. Se eles forem diferentes, eu não consigo fazer a conta. Então eu tenho que achar frações equivalentes. Tá bom? Veja um exemplo, retomando o problema do inicial da aula. 1/4. Igor, para de brincar com a borracha, Igor. 1/4 mais 1/5. Nosso objetivo é escrever frações com o mesmo denominador. Para isso, é necessário utilizar a ideia de múltiplos comuns. Reflita quais múltiplos de 4 são também múltiplos de 5. Nós fizemos o MMC, né? Você poderia fazer isso aqui, ó, tabuada do 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. E assim por diante. Tabuada do 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Acharam um que tem nos dois? 20. O 20. O 20 é o mínimo múltiplo comum. Não há necessidade de ser o mínimo, mas se você achar o mínimo é mais fácil. Então nós achamos o 20. O 20 é um divisor comum entre os dois. Sabendo disso, nós fizemos assim. O Diego me ajudou nessa parte que eu lembro. Eu tinha que fazer o 4 virar 20. Multiplicou por 5. O de cima também multiplica por 5. Aí a gente acha uma fração equivalente. 1/5. Para virar 20, eu multipliquei o 5 por 4. Então de cima também multiplico por 4. Aí 1/5 é a mesma coisa que 4 vinteavos. 1/4 é a mesma coisa que 5 vinteavos. Tendo denominadores comuns com o mesmo número, eu mantenho o denominador e somo a parte de cima. Agora discuta aqui comigo. O que aconteceria se o denominador comum escolhido fosse 40? E agora, se fosse 40? Eu ia ter que fazer isso aqui multiplicado por 2. E o de cima também por 2. Então lá, 2 vezes 20, 40. 4 vezes 2, 8. Mais 20 vezes 2, 40. 5 vezes 2, 10. 8 mais 10, 18. E o 40 permanece. 18 40avos. Qual que está correto, Igor? É o 18 40avos ou 9 20avos? 18 40avos. Errou. Qual, Vinícius? 9 20avos. Errou também. São frações equivalentes. Os dois estão corretos. É a mesma coisa que eu falar aqui. Ele dividiu em 40 copos, tomou 18. O copo era metade desse copo que foi dividido em 20. Entendeu? Então são frações equivalentes. Se eu fizesse por 100, também seriam frações equivalentes. Com representações diferentes e a mesma coisa. Se vai cair, se quebrar a cadeira, vai ter que pagar a cadeira. Então pare com isso. Quebrar a coluna vai dar mais prejuízo ainda. Cadeira tem 4 pés, os 4 ficam no chão. É tecnologia pura. Bom, vou só mostrar para vocês como que seria desenhando. Presta atenção. Vou tentar fazer desenhando. 1/5. Você vai pegar uma figura e vai dividir em 5 partes. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas partes eu vou pegar? Uma. Certo? Agora, a outra figura tem que ser o mesmo tamanho e vai se dividir em quantas partes? 4. 1, 2, 3, 4. E vou pegar quantas partes? Uma. Agora, para eu fazer a soma disso aí, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que fazer igualzinho. 1, 2, 3, 4, 5. Não foi? E agora eu vou dividir em quantas partes assim na horizontal? Na vertical? 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Essa parte inteira eu vou pintar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E essa parte eu vou pintar aqui de outra cor.
Presta atenção. Quantas? Uma inteira, né? 1, 2, 3, 4. Mas repararam que eu pintei 2 vezes aqui? Repararam ou não? Sim. Então não podia pintar 2 vezes. Então como que teria que fazer? Aonde já estava pintado eu não poderia pintar. Então eu teria que pintar um outro lugarzinho. Aqui, por exemplo. Agora, ela foi dividida em quantas partes? 20 partes. Quantas estão pintadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 só. 9 20avos. Certo? Continuando. Operações com números racionais na forma decimal. As operações de adição e subtração de números racionais na forma decimal podem ser feitas utilizando os algoritmos, utilizando os algoritmos usuais dessas operações. Mas para isso é preciso nas linhas deixar vírgula embaixo de linha. Olha lá. Nas linhas deixar vírgula embaixo de linha. Eu achei estranho isso. Completar as ordens vazias. Milésimos, centésimos e décimos com zeros. Aqui tá errado mesmo, tá? É vírgula embaixo de vírgula. Veja os exemplos a seguir. Olha lá. Qual é o resultado de 4 inteiros 572 milésimos? Repararam que a vírgula separa o inteiro dos milésimos, centésimos, décimos? Então, nesse caso aqui é 4,579. 4 unidades inteiras, vírgula, 5 décimos, 7 centésimos e 2 milésimos. Vou subtrair, conta de menos, 2 inteiros, 2 unidades inteiras, 9 décimos, 5 centésimos. O que eu faço agora? Eu completo as ordens se necessário. Não foi posto um zero aqui? Agora vamos fazer a conta. 2 que tira 0. 2. 7 que tira 5. 2. 5 que tira 9. Dá? Não. Empresta uma unidade. Uma unidade é uma coisa que 15 décimos. 10 décimos. 10 décimos mais 5 que estava lá. 15. 15 que tira 9. 6. 3 que tira 2. 1. Quantos que deu? 1 inteiro, 622 milésimos. Atividade. Imagine, o material é impresso. Vou entregar, você pega um e passa o outro para trás. Lembrando, tem 2 lá, faz só a primeira primeiro, só a atividade. Pega uma folha e passa para trás. Imagine 2 copos iguais. Um copo tem metade do líquido de um recipiente. E o outro copo tem 1/3 do mesmo líquido. Qual é a quantidade de líquido disponível nos 2 copos juntos? Igor, quanto que eu tenho que fazer? Agora que você vai resolver ler, né? A hora que eu estou explicando, tá de costa olhando pro Vinícius. Eu não sei, tem que colocar o Vinícius em outro lugar para você não olhar para ele. Vinícius, que conta que eu tenho que fazer? Mais. Se eu tenho que salgar os 2 copos juntos, é mais. Mas o Igor nem isso não estava prestando atenção. Igor, não sei mais o que fazer. Não vou falar ainda a resposta. Turminha, é uma questão adaptada lá do Aprender Sempre, tá bom? Vou apertar pause aqui. Olha lá, imagine 2 copos iguais. Vamos imaginar um copo, outro copo, faz de conta que são iguais, tá bom? Um copo tem metade do líquido. Metade do líquido.
E no outro copo, o copo foi dividido em 3 partes, ele tem 1/3. E aí, quando for juntar os 2 copos, qual vai ser a quantidade de líquido disponível nos 2 copos? Então, como que eu faço essa conta? Que conta que eu faço? Mais. Quem mais quem? Onde você está vendo 2 aí? Mais 1. Meu Deus, tem gente viajando maionese. O Rafa eu sei que acertou. Quero ver os outros. É porque tem 1 com mais 1, entendeu? Que dá 2. 1 com mais 1. Mas onde você achou 1 com mais 1? Não, eu facilitei mesmo, entendeu? Junte os 2 copos. Como que eu junto aqui? Não, pelo amor de Deus. Qual o volume que tem no primeiro copo? Metade, é meio. Isso aqui é meio. E agora? Quantos que tem no segundo copo? 1/3. Isso, até aí tá certo. 1/3. O que eu tenho que fazer com os 2, Igor? Somar. Posso somar com os denominadores diferentes? Não. Tem que achar frações equivalentes. E aí, eu vou fazer igualzinho o Rafael fez. O Rafael fez o mínimo múltiplo comum do 2 e do 3, fazendo a faturação pelos números primos. Onde está indo já, Amilson? Ah, bom, que susto. Pensei que já estava indo embora. Não, tranquilo, tranquilo. Então, números primos. 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Quem é o primeiro número primo? 2. 2 dá para dividir por 2? Sim, dá. Qualquer número dá para dividir por ele mesmo. 2 dá para dividir por 3? Não, copia ele. Nenhum dos 2 dá para dividir por 2 mais. Agora eu vou tentar dividir por 3. 1 dá para dividir por 3? Não, copia. 3 dividido por 3 dá 1. Como que ficou aqui o MMC, Diego? Você que sempre acerta essa parte. 2 vezes 3. 2 vezes 3 dá quantos? 6. Achei o mínimo múltiplo comum. Turminha, vamos prestar atenção. Então os denominadores comuns vão ser 6. 2 vezes quem que vai dar 6? 3. 2 vezes 3. Então o que eu faço em cima, Igor? Multiplico por 3 também. 1 vezes 3 dá 3. 2 vezes 3 dá 6. Ah, se eu dividir o copo em 6 partes e pegar 3 partes, é a mesma coisa que a metade? É também. Tá bom? Então, se eu dividir ele em 3 partes, vai estar mais 6. É isso aí. Então, vamos lá. Continuando. Agora, como que eu faço para esse 3 virar 6? Multiplico por quantos? 2. Por 2. Em cima também por 3 vezes 2, 6. 1 vezes 2? 2. E aí, agora eu mantenho o número de baixo. 6 e 6 são iguais? 6. E somo as partes de cima. 5 mais 2. Desculpe. 3 mais 2? 5. 5. Quantos que vai dar o copo inteiro? 5 sextos. Então, o do Rafael estava certo. Nati, o que você está mexendo embaixo da mesa aí? A lápis. Então, tá bom. Nati, aonde que você se equivocou aqui? Você achou já? Eu tava fazendo ali dos contas eu acabei esquecendo de vírgula, eu fiz 3. Ah, entendi. Você fez. Não, tranquilo. Mas que bom que você mesmo percebeu aonde que você se equivocou. Então a resposta aqui seria 5 sextos. Foi o copo cheio? Transbordou o copo se eu misturar os 2 copos no mesmo copo? Não, né? Quer dizer que ainda tinha 1 sexto para pôr de água lá ainda. Certo? Então, para quem assistiu pelo YouTube, se gostou da explicação, deixa o like e se inscreva no canal. Olha lá, correção. Meio, uma fração equivalente, multiplica por 3 o de cima e de baixo, 3 sextos. 1/3, multiplicar por 2, dá 2 sextos. Aí soma 3 sextos mais 2 sextos, vai dar 5 sextos. Certo?
Atividade ainda. Agora façam os exercícios. 1 da apostila. 1. Tá vendo aqui que tem o número 4 aqui? Sim ou não? Essa apostila, por favor. Calma aí. Exercício 1. Letra Romano 4. Vocês fizeram, mas não fizeram a correção. Essa aqui, ó. Desculpe isso. Então lá na página 125, certo? Na página 125, a tabela está no 124. A tabela está no 124. O exercício 4, que é quanto a avó de André vai gastar para comer um pastel e tomar um refrigerante? O Isaac eu já vi que já fez. Eu fechei a página sem querer, Isaac. Vou apertar pause, vocês reveem, quem já fez, revê se acertou, e eu já volto com vocês aqui. Então vamos lá. Quanto a avó de André vai gastar para comer um pastel e tomar um refrigerante? Que conta que eu faço aqui, Antônio? Então deixa o Antônio falar agora. Quem mais quem, Antônio? 2,50. Por que 2,50? Porque o pastel custa 2,50. Tá certinho. Mais 2,95. Assim que eu marco? 2,95? Não. Vírgula embaixo de vírgula. 2,95. Somando. 0 mais 5. 5. 5 mais 9, desculpe. 14. Fica o 4, sobe o 1. 1 mais 2. 3 mais 2. 5. Vírgula embaixo de vírgula. Os dois erraram. Acertou? Então ficou em R$ 5,45. Tá bom? Muito bem, Antônio. Aí, o que acontece? Isso, muito bem. Se fosse nos dias de hoje, tá bom, não? Hoje o pastel deve estar custando o quê? 10 anos só pastel? Refrigerante. R$ 5 o refrigerante? Você é doido, não? Então tem que achar um que é essa pastelaria aí pra nem ir lá comer pastel e tomar refri. Aí eu acho que o refrigerante tá mais fácil. O pastel é R$ 5 na festa da comunidade e refrigerante é 5. Certo? Continuando aqui então, olha lá, quem tá pelo YouTube, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Olha lá, lembre-se, você montou a continha certinho, Isaac? Você atrapalhou em algum lugar, será? Eu acho que Tentou fazer de cabeça? hoje eu acabei confundindo centavos, né? É, porque ó, eu fazia centésimos com centésimos, deu 5. Décimos com décimos, deu 14. Aí 10 décimos é uma coisa que uma unidade. 1 mais 2 dá 5. Então, respondendo, R$ 5,45. Agora, aplicando, que é para vocês do sétimo. Presta atenção, tá o papel impresso para vocês. Quem tem ainda, que eu vi um papel, acho que do Vinícius, tá tudo rasgado na parte de baixo já. Conseguiu cortar e dar certo ainda, Vinícius? Nossa Senhora. Retomando o problema da aula inicial, presta atenção. Retomando ao problema inicial da aula, pode-se concluir que Pedro tomou 9/20 de uma garrafa de suco. Sabendo que a garrafa tinha 1 litro, é possível determinar a quantidade de suco inserida por Pedro. A quantidade de suco ingerida por Pedro por meio da soma dos valores 0,20 litros e 0,25 litros. Que resultará em 0,45 litros. Agora, Cauane, não vai dar mais para você sentar perto da Nath. Próxima aula não vou pedir mais aí, tá bom? Vocês conversaram a aula inteira. Eu queria ver até onde ia. Estou terminando a aula e vocês estão conversando ainda. O que resultará em 0,45 litros. Assim, consumir 9/20 de uma garrafa de 1 litro é o mesmo que consumir 0,45 litros da garrafa? Vocês acham que é sim ou não? Explicam por que sim
explica o porquê não, tá bom? Eu já volto a fazer a correção. Ó, reflita os números 9/20 e 0,45 são equivalentes? Se sim, por quê? Se não, por quê? Tá bom? Vou apertar pause, só um minutinho, Isaac. E vou começar a correção do sexto. E daí? Quem sabe me dizer se é equivalente ou não? Quem acha que é equivalente, levanta a mão. 1, 2, 3. Do sexto, rapaz. Cauã, por que ele é equivalente? Eu não acho que vale nada, senhor. Não acho que vale não. Não? Não sabe explicar? Alguém sabe explicar por que acha que é equivalente ou por que acha que não é equivalente? Bom, tem duas formas de apresentar aqui para vocês. Primeira coisa para eu saber se são equivalentes. Oi? Ótimo. Vamos fazer essa divisão? Não conseguiu? Vamos tentar fazer sem a calculadora então. Mas é isso aí mesmo. Para eu descobrir, eu divido a fração. Eu faço 9/20, ou seja, 9 dividido por 20. Na tabuada do 20, quem vezes 20 chega perto do 9 sem passar? 2. 0. 2 passa, vai para 40. 0. Você estava pensando que quantos 9 chegar perto do 20? É o contrário. Quantos 20 eu preciso para chegar perto do 9? 0. Aí fica 9 menos 0 dá 9. Tem alguém para baixar? 0. Mas tem alguém para baixar lá? Não. Então entra nos decimais. Eu ponho uma vírgula, tem infinito 0 aqui. Vou baixar 1. Quem vezes 20 chega perto do 90 sem passar? 8 vezes 20 dá 160. Passou. 9 vezes 20 dá 180. Passou mais ainda. Quem vezes 20 chega perto do 90? 4. 4 vezes 20. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 90 que tira 80. 0 que tira 0, 0. 9, Igor, que tira 8. 9 que tira 8 fica 8. 1. Muito bem. Quantos que ficou aqui? 10. Como eu já tenho a vírgula, desce outro 0. Quem vezes 20 dá 100? 50? Nossa, muito. Quantas notas de 20 você precisa para dar 100 reais? 3 notas de 20 dá 60 reais. Quantas notas de 20? 5 notas de 20. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Acabou minha conta. Quantos que deu a divisão, Nath? Deu a mesma coisa? Sim, são equivalentes. Parabéns. Qual outro jeito de resolver? 9/20. 45, como que eu leio isso aqui? 45 o quê? Não, 45. Não, milésimo põe 3 casas. Centésimos. E como que eu leio isso daqui que eu acabei de escrever? 400 o quê? 45 centésimos. Então essa fração representa isso daqui? Sim ou não? Sim. Aí eu vou ver se é equivalente. Cruza e multiplica. Né? 9 vezes 100, 900. 20 vezes 45. 45 vezes o 20. Corta o 0. 2 vezes 5, 10. Foi 1. 2 vezes 4, 8. Com mais 1, 9. 900 é igual a 900? Sim ou não? São equivalentes. Professor, e se eu não conseguir cruzar e multiplicar? Pensa assim. Quem vezes 20 dá 100? É o 5. Aí multiplica o 5 em cima também. 20 vezes 5, 100. 9 vezes 5, 45. Passou também. Então, são realmente frações equivalentes. O meu 5 é meio doidão. Gostou da explicação? Deixa o like e se inscreva no canal. Presta atenção. O que o 7º ano era para aprender hoje, que tem gente que ficou viajando na aula, né? Determinar frações equivalentes. Calcular o resultado de somas e subtrações envolvendo números racionais. Resolver problemas envolvendo soma e subtração de números. Não guarda material. Tem aula de tecnologia ainda. E
Resolver problemas envolvendo soma e subtração de números racionais nas formas decimal e na forma fracionária. Estabelecer relações entre as representações decimal e fracionária de um mesmo número racional. Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material digital. Finalizamos mais uma aula da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Só um minutinho.